Olá, boa tarde, abrindo os donos da... Uma semana bem movimentada para a dupla Grenal, com Copa do Brasil no meio de semana. No final de semana, volta à tona no Campeonato Brasileiro e, claro, muitos destaques para debatermos a partir de agora. Matheus Trindade está conosco, direto da Central Band do Esporte. Matheus. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E olha, agora há pouco teve o sorteio da CBF para os árbitros dos jogos da quarta-feira da dupla Grenal pela Copa do Brasil. Jogo do Grêmio contra o Cruzeiro na Arena Apito Paulista, aspirante à FIFA, Thiago Duarte Peixoto. E o jogo do Internacional lá na Arena Independência contra o Atlético Mineiro, o árbitro é baiano, Jailson Macedo Freitas. Então, os árbitros para os jogos desta quarta-feira de Inter e Grêmio pela Copa do Brasil, Felipe. Perfeito. A gente já vai debater a Copa do Brasil, mas claro, tem o resquício, o rescaldo do final de semana. Um empate inesperado contra o Santa Cruz em pleno Beira-Rio deixou o Inter na obrigação de buscar os pontos perdidos fora de casa. Se o Inter contava com jogos dentro de casa para escapar do rebaixamento, será preciso refazer os cálculos. Contra o Santa Cruz, ficou no empate. Foi o terceiro maior público da temporada. 40 mil torcedores lotaram o Beira-Rio. A torcida bem que tentou empurrar o time, mas não foi o suficiente. É o torcedor que vai nos ajudar e que vai ser fundamental para nós sairmos dessa situação. Mais uma vez, essa demonstração de amor, de paixão, de estar junto com o seu time, estar junto com o seu clube. O Inter começou bem o jogo. Um cruzamento de Ceará, Sacha cabeceou. O goleiro espalmou. Na sobra, William bateu cruzado e Vitinho só empurrou pro gol. Naquela máxima de quem não faz leva, o Inter levou. Depois do cruzamento de Vitor, Léo Moura sozinho empatou a partida. Para complicar ainda mais, Eduardo Henrique, que já tinha amarelo, deu esse carrinho aí e foi expulso. No segundo tempo, Pote trocou Alex por Anderson. As chances coloradas surgiram, mas nenhuma se transformou em gol. E o Santa quase virou o jogo. A gente não pode perder ponto dentro de casa, então é um sentimento de derrota. O empate é com sabor de derrota, né? Em casa não podíamos deixar passar essa oportunidade, acabamos deixando e agora vamos ter que buscar fora. O resultado já aconteceu, não tem como voltar atrás. Agora é buscar a recuperação fora de casa. A responsabilidade aumenta a partir de agora, né? A gente vai jogar fora contra o líder do campeonato. Então, sabendo que as condições de pontuar é muito grande, precisamos desse resultado positivo. E a partir de agora, todos os jogos precisamos pontuar. Mesmo com o empate, o grupo não está abatido e não desanima para o restante da competição. Isso não vai ser fator para desmobilizar, para fazer com que nós decresçamos de produção na sequência. Temos um jogo fora de casa contra o Palmeiras, que é o líder do campeonato, que é a melhor equipe da competição, mas isso vai nos fazer cada vez mais, né, foco, determinação, fé em sair dessa situação. O Vitória também empatou. O empate do Inter, em comparação com o do time baiano, não foi tão positivo assim. O Colorado levou um ponto dentro de casa. Já o Vitória garantiu um ponto contra o Fluminense, em pleno Maracanã. Estamos 2 pontos a 2 pontos longe da faixa de rebaixamento, tínhamos 4 atrás e a torcida pode confiar que nós vamos seguir trabalhando da mesma maneira e vamos sair dessa situação. Ainda restam mais 5 jogos até o fim do campeonato. Cada jogo será uma batalha que o Inter terá de vencer. A primeira delas contra o Palmeiras. Depois tem pela frente Ponte Preta, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. É uma batalha a cada jogo, é uma tortura a cada jogo, isso já se sabia, eu tenho falado nisso e não vou retirar o que disse porque é assim, né? A gente só não pode esmorecer, não pode desistir, nós vamos seguir. Não é só o Inter que vai batalhar a cada rodada. Seus adversários na luta contra o rebaixamento também. O Vitória pega o Atlético Paranaense, Santos, Figueirense, Coxa e Palmeiras. O Coritiba encara Atlético Mineiro, Santa Cruz, Flamengo, Vitória e Ponte Preta. E o Sport tem pela frente Grêmio, Cruzeiro, Atlético Paranaense, América Mineiro e Figueirense. Para escapar do rebaixamento até o final da competição, o Inter pode somar um ponto a menos que o Vitória. Ou somar um ponto a mais que o Coritiba. Ou ainda, somar 2 pontos a mais que o Sport.
todos têm uma tabela difícil, né? Nos colocou nessa situação de ir buscar resultado em São Paulo, né? Então, é só essa inversão de situação do momento é que nos preocupa. E por incrível que pareça, esse empate aí do Internacional em casa com o Santa Cruz pode influenciar no time e também na apresentação do meio de semana pela Copa do Brasil. Mas isso é assunto para daqui a pouco, porque agora o Paulo Brito tem um recado para você. Tudo belezinha? Você, torcedor colorado, esperava sorrir muito contra o Santa Cruz do Recife, não conseguiu, né? Mas, olha, a Sorri Fácil é a maior rede de clínicas odontológicas do estado, faz ajudar você a sorrir com a vitória do seu time quando acontecer. E você, torcedor do Grêmio, não conseguiu rir no fim de semana também, mas vai sorrir muito ainda até o final da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Sorri Fácil vai deixar você prontinho, desde o procedimento mais simples, que é o tão sonhado implante dentário, você pode fazer, e também a limpeza dos dentes, que é um procedimento bem simples, você pode fazer clareamento também, na Sorri Fácil, que tem mais de 10 anos e mais de 100 clínicas espalhadas por todo o estado. A gente já foi em Canoas, hoje estaremos lá em São Leopoldo, né, conhecendo mais uma clínica da Sorri Fácil, que tem muitas por aí para melhor atender você. Já sabe, quer sorrir com vontade, com tranquilidade? Vá numa clínica da Sorri Fácil e fique com o sorriso perfeito. Sorri Fácil, esquecer, né, e sorrir é uma conquista. Valeu, Brito. Volta para o debate agora, porque agora sim, vamos falar sobre o jogo do Internacional. Inter empatou em casa com o Santa Cruz. Estou vendo que o Ribeiro Neto está agitado. Para variar, né? O Ribeiro tem que ser o primeiro a falar, né? Não é isso. Com a palavra, Ribeiro Neto. Tá bom, então. Nesse momento, eu entrego a minha palavra ao Danielzinho. Mas eu gostaria... Dê um passe pro Daniel. Eu gostaria de ouvir o que tu tem a dizer, porque certamente eu estarei discordando do nobre colega. Bom, então você... Sabe o que tu acabaste de falar antes de chamar o Paulo Brito para o Sorri Fácil? É o grande problema do Internacional. A atuação de ontem, de sábado. Não. Você falou assim, o empate de sábado pode interferir no jogo da Copa do Brasil. Sim. Pois eu quero dizer para vocês, e o que eu vou falar aqui é uma repetição. Quem acompanha o que eu digo sabe exatamente o que eu vou sublinhar agora e apenas nos todos da bola, um reforço. A hora do confete. Na hora do confete não. Eu avisei vocês. Eu fiquei muito preocupado quando o Internacional derrotou o Santos na Copa do Brasil. Viu, Paulo Brito? E assim como o Paulo Brito, outros cronistas, muito mais o torcedor do Inter. E isso invadiu o vestiário, invadiu conceito entre dirigentes do Internacional. De que o Internacional, primeiro, né, depois de derrotar o Flamengo, empatar o Grenal e vencer o Santos, o Inter podia tudo. O Inter poderia ganhar a Copa do Brasil, o Inter já estava aliviado. O Inter jogou com um time descaracterizado contra o Atlético. Que time? É o mesmo time. O Internacional jogou com um time descaracterizado. Sabe quem é o titular do Internacional, Daniel? O Internacional saiu do foco. O Internacional jogou contra o Santa Cruz, ao invés de fazer uma guerra, uma Copa do Mundo, jogou com uma naturalidade. Mas não tem nada a ver com o jogo da depois quarta. desse gol, então, parecia que era só fazer o tempo passar. Isso eu concordo. Eu avisei. Essa Copa do Brasil foi um câncer na vida do Internacional. O Internacional não empatou o jogo contra o Santa Cruz por causa da partida contra o Atlético Mineiro. Não é, por causa da mistura. O Internacional empatou o jogo contra o Santa Cruz porque ele fez um jogo fácil e achou que naturalmente faria o segundo gol pro jogo. Até se desenhava para isso. Por que fez isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Eu não entendi, Ribeiro. No meio da tua explanação, citasse o Paulo Brito. Por quê? Provocação? O que ele quer Grenal na final da Copa do Brasil? O Internacional só não ganhou do Atlético Mineiro na quarta-feira quando deu um banho de bola porque escalou Alan Costa e mais o Jefferson na defesa. Não tinha o Hernando para marcar o Lucas Prato, que é o melhor centroavante do Brasil. E também o Robinho jogando contra o Atlético Mineiro. O Inter deu um banho de bola do meio para frente. Jogou faceiro, jogou como um time que joga em casa para ganhar do adversário. Criou mais oportunidades. Exatamente, criou mais oportunidades, mas a defesa era muito fraca. E ali o Lucas Prato e o Robinho vai parar como? Deram duas fugidas lá e fizeram 2 gols. Mas o gol que tomou ontem, Brito? Agora, contra o Santa Cruz, que é um time fraco, lanterna do campeonato, o Inter jogou com 2 volantes.
Aliás, saiu aquele Eduardo expulso, não devia nem estar em campo, não devia nem ter entrado. O Inter jogou com 2 volantes, poderia ter colocado o Anderson, um dos melhores em campo na quarta-feira. Não colocou, um jogador que vai reto para frente. Jogou na quarta-feira muito bem, uma das melhores partidas do Inter. Era jogo para jogar para frente, como jogou contra o Atlético. O Inter se atrapalhou. Como jogou contra o Atlético. E o Inter foi medíocre, contra o pior time do campeonato. Não jogou para frente para ganhar. Jogou no contra-ataque, para dar fugidinha e tentar alguma coisa lá. E escalou mal o técnico Celso Rotti, o que não é novidade, nem quero falar mais. Enquanto vocês se batem, eu estou prestando atenção no Zé Aldo, tá tranquilo, esperando a vez dele, sensato. Eu quero ouvir a tua opinião, Zé Aldo. Eu, sensato? Obrigado. Não quero falar mais do Celso Rotti, mais no programa. Os roteiristas se protegem, Zé Aldo. Não aguento mais falar do Celso Rotti. Ô, Paulo, o Ribeiro, se ele quer, eu acho que Daniel, você devemos fazer. Ribeiro merece os nossos aplausos. Não, eu não vou aplaudir o Ribeiro. Vamos aplaudir Ribeiro. Não. E depois a tese do aplauso... do Ribeiro não tem nada a ver com o que aconteceu. Mas então isso que eu quero dizer. Depois do aplauso, ele sente a necessidade desta insensação. Vamos incensá-lo, vamos enaltecê-lo, vamos exaltá-lo. Ribeiro, tinha razão. E depois a gente traz e convida quem está nos assistindo para uma realidade de valores, concreta, objetiva do que aconteceu. O Ribeiro Neto quer carinho, vai no shopping no Natal e fica no colo do Papai Noel. A partida de sábado, Daniel, apresentou alguns valores que eles são inafastáveis do resultado. Primeiro deles, o Internacional jogou sem Rodrigo Dourado. É um dos jogadores mais, querendo ou não, gostando ou não, mais importantes desse time. Então bota o Anderson, que tem talento como ele. Bem, não foi o que fez o técnico. Ele colocou um jogador que teve um cartão amarelo e por acidente numa falta de jogo normal... Não, mesmo tipo de falta. Tomou um segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesma falta. Bom, então nós estamos diante de uma situação em que o Inter... volantes que não sabem jogar contra o Lanterna. O Inter jogou completamente, praticamente o jogo inteiro, com 10 homens contra 11. Com um adversário que desceu em Porto Alegre, dizendo que ele já está rebaixado, que ele não está preocupado com nada. Xaldo, no primeiro gol do Internacional, o Santa Cruz estava rebaixado matematicamente. Então, e teve poder para reagir. Então não dá para a gente pegar um carimbo e dizer... porque priorizou a Copa do Brasil, perdeu no Brasileiro. Não, vamos à realidade do jogo, como foi o jogo. O técnico do Inter, percebendo que não estava funcionando, manteve o William no meio-campo, manteve Ceará na direita, manteve Jefferson na esquerda, e assim ele foi se entregando com os fatos do jogo para um resultado que se construía, sorria para o Inter de maneira debochada, ruim, e o Inter não soube contornar aquela situação. O William só jogou bem na frente porque ele joga bem em qualquer lugar, é capaz de jogar bem no gol. Não sabe, não é centroavante, Brito. Tanto é que ele perde um monte de gol. O William, ele não pode ser o centroavante do Internacional. Ele mesmo assim é um jogador que contribui muito. Acho. Aí na reta final do jogo, Ribeiro, o Inter perdeu aquele que tem sido definitivo na construção de todos os mais importantes resultados que o Inter tem alcançado nos últimos jogos. Ele perdeu o Vitinho com uma questão muscular e ele não conseguiu concluir o jogo com esse que é o seu principal jogador. Mas o Vitinho está esqualepado. O Vitinho tem que pegar a bola do meio de campo e correr meio campo. Ele tem que pegar a bola no círculo central e correr. O Vitinho não entrou contra o Atlético Mineiro no final? Entrou. Pra quê? Pra quê? Porque queria ganhar, né? Ele criou a situação. Queria ganhar. Queria ganhar no Atlético Mineiro. Mas queria sonhando com a final da Copa do Brasil. O Vitinho não começou o jogo por quê? Vocês querem... Por que o Vitinho não começou o jogo? O senhor Danielzinho, tu para de ser que nem aqueles cavalos, entendeu? De prado, entendeu? Que só olham pra frente. Tá bem. Olha o que tá em volta. Cancha reta. É cancha reta. Olha o que tá em volta. Se vocês querem... Ô, Ribeiro Neto, tu quer voltar pro passado, vai ser amigo do Jorge McFly. Que é um cara legal. Vocês, assim, se vocês querem mascarar a realidade, é o problema de vocês. Eu não vou mascarar a real, tá? A realidade é o seguinte, o Internacional se atrapalhou, em vez de fazer uma guerra contra o Santa Cruz, tá? O que pensa o Internacional? Já achava que podia, né, bailar num céu azul anil, né? Sendo que a guerra estava na frente dele, entendeu? Não, Ribeiro, a tua tese ela não tem nada a ver com a realidade, Ribeiro. Não tem nada a ver com a realidade. O Internacional no jogo, ele não ganhou por causa do Santa Cruz. Eu estou duro aqui, eu não estou me mexendo para não dar problema. O Internacional contra o Santa Cruz, ele foi mal. Não teve nenhuma relação com o que aconteceu na quarta-feira contra o Atlético Mineiro e não terá nenhuma relação com o jogo da próxima semana. O jogo dessa semana.
Que time o Inter vai Vai com o quarta-feira? time descaracterizado, Que Ribeiro. descarta? Tu não sabe Vai qual é o jo- time. Me diz Ribeiro, qual é o time titular do Ribeiro, Inter. vai. Me diz qual é o time titular do Inter. Jogará com o time grandiosos reserva. amigos, Qual é o time reserva Eu do tenho que Inter? sair para ir para o programa Antenados. Eu quero só dizer o seguinte: o Inter jogou contra o Já? Atlético Mineiro, um dos melhores times do Brasil. Jogou para frente, faceiro, deu um banho de bola. Repito, só levou gols porque não tinha Hernando na zaga e não tinha um bom lateral esquerdo. E contra o Santa Cruz, que é o pior time do Campeonato Brasileiro, o Inter não jogou para frente, jogou se defendendo. E a Copa do Mundo que o Ribeiro falou seria uma Copa do Mundo de jogar futebol, jogar para frente, atacando. Desta maneira, eu vejo a Copa do Mundo que o Inter teria que fazer ontem, só isso. Copa do Mundo não, tinha que jogar futebol, para frente. O Inter grande, o Santa Cruz pequeno. E não fez isso, por isso não ganhou. Eu vou reforçar a tese do Ribeiro e vamos esquecer que tem Inter e Atlético Mineiro no meio de semana. Vamos pensar no final de semana. Os próximos confrontos do Inter e dos adversários diretos do Inter pela zona do rebaixamento, para fugir da zona do rebaixamento, que hoje são Vitória, principalmente Vitória, e tem o Sport Recife A também. matéria do Ribeiro. Lucas Bubos nos mostrou que o caminho do Internacional comparado ao de Vitória, Coritiba e Sport é penoso. Mas não é tão penoso. ruim, Ribeiro. Se tu analisar, ele não é. O problema é Palmeiras e Corinthians. Foi isso. Dois jogos de Palmeiras Mas fora, são já é nesse final 5 de jogos. O semana. Internacional não precisa fazer 15 Mas pontos para escapar. Danielzinho, Ribeiro. o jogo mais fácil foi o de sábado. Não, eu concordo contigo. É que o Internacional pegou o plus e jogou na lata do lixo, que foi a vitória contra o Flamengo e o empate contra o Grenal. Agora, se tu pegar o Internacional contra o Curitiba, não jogou bem, mas fez 3 pontos. Contra o Figueirense fez 6 pontos. O Internacional perdeu para o Botafogo. Ganhou do Flamengo. Mais 3 pontos, são 9 pontos. Empatou com o Grêmio 10. Empatou 11. Empatou aí, Daniel. sábado. Mais um, são 11 pontos em 18. Olha não aqui, é ó. uma Esse aproveitação. aí a Ponte Preta é o mais ganhável, só que o ganhável era o Santa Cruz e o Inter não ganhou. Olha, gente do céu, tá? Nós estamos falando tudo, é tudo calculadora, né? É uma calculadora ambulante no cérebro das pessoas. Eu tá? não. Então, o Internacional, o Inter tem hoje o quê? 37. Até estranho quem tá com Foi calculador. 38 agora, 38, tá? Antes da rodada, com 41, 42 pontos, já estava livre. Olha só a cabeça das pessoas, entendeu? Eu não acredito nisso. Me desculpem, eu não acredito. Porque basta o Vitória ganhar do Atlético Paranaense. Se o Inter perder para o Palmeiras, vira tudo. Muda completamente essa projeção. Vamos ver a sequência do Vitória, então, da Bahia, citado pelo Ribeiro Neto. Olha Pega aí, o ó. Atlético Paranaense, que não ganha de ninguém fora de casa. Isso. Depois o Santos na Vila. Esse é Pedreira. difícil. Figueirense e Santa Catarina. Lá é chato. O jogo do Figueirense é no Barradão. O Curitiba chato fora igual. de casa. E aí fecha com o Palmeiras em assim, casa. são 2 jogos em 5. A vantagem? São perigosos para o Vitória. O jogo contra o Santos, porque o Santos é candidato ao título, sim senhor. Entrou agora, né? E o jogo contra o Curitiba, porque aí esse jogo é bom para o Inter. briga de igual. Porque é briga de iguais, entendeu? Mas de resto, o Curitiba vai ganhar. O Curitiba vai ganhar 3 jogos. O Curitiba vai ganhar do Atlético Paranaense, vai ganhar do Figueirense e vai ganhar do Palmeiras campeão. Pode pegar o Palmeiras na última rodada já campeão, né? Quantos pontos tem o Vitória? O Vitória, vamos lá. O Vitória 36? tem 36 pontos. Tá, Exato. só pode colocar mais 9, que dá 45, tá? Então- E aí? Ô, Por Danielzinho. favor, Ribeiro Neto, tá aqui, ó. Te diverte. Já até liguei pra ti, ó. Tá o 0 aqui pra começar a fazer. Aproveita. Mande o WhatsApp. Muito bom. 45. Onde é que o Inter vai tirar ponto para 45? Hein? São Me diz. 7 em 15, Ribeiro. Dito assim, 40% de parece aproveitamento. uma coisa muito Tabela de fácil. classificação. Não, ali, ó, só um Ribeiro. pouquinho. O Zé Aldo tá colocando algo que pode acontecer, ô Ribeiro, e não é tão absurdo assim, porque o Zé Aldo disse, tu tem que fazer 7 pontos em 15. O Internacional fez 11 em 18. Fez 11 pontos em 18. 15. Pegando os últimos jogos. Eu não gosto de cálculos. 70% de aproveitamento. É isso aí. 15 dividido. Fala, Paulo. Só aqui, 45. Eu disse que eu já sairia, eu só quero dizer mais uma coisa. Eu não gosto de calculadora, eu não gosto de cálculo, Toma aqui, eu ó. não gosto de estatística. Isso é para plantão. É para o Tristão Garcia, é para o cara que faz isso. Toma aqui, ó. Eu gosto de time jogando futebol. Eu acho que o Internacional teria uma escalação ideal que o Ribeiro Neto, como treinador, que é o sonho dele, escalaria. E o Celso Roth não escala. O grupo do Internacional não é ruim. Quer ver como dá para fazer um time bom? Explica, razoável. explica. Explica o teu time aí, Paulo. Paulão, Hernando, Alex.
Rodrigo Dourado, Anderson. Eu faço time para ganhar. Os outros que corram atrás. Não o Inter tem que correr atrás. Rodrigo Dourado, Anderson. Valdívia Serras. Sacha, que é um jogador que cumpre função tática melhor. Mas não jogou bem. Eu já vi, marca, ajuda. Não jogou bem, Brito. Eu sei, mas quantas vezes ele já jogou bem? Não, ele taticamente era o jogador mais importante com o Argel. Depois ele não conseguiu mais fazer. Mas fazer. É um jogador taticamente que o técnico se apaixona, aqueles que, esse cumpre função tática, mas que melhor joga também. Quer ver com o meio campo? Sacha e Vitinho, esse é o time do Inter. Quer ver com o meio campo do Internacional tá mal? O melhor jogador do Inter na temporada chama-se William. O Celso Roth sacrificou. Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Tirou dele, só uma frase. Exatamente, ele sacrificou o William para tentar fazer do William uma esperança no meio de campo. Já que querem colocar o Ceará, bota o William na direita, bota o Ceará na esquerda. E depois eu queria falar sobre. E eu queria falar depois algo sobre o Brito tem que sair para o Antenados. Eu quero ouvir o teu feito de hoje para quem, Brito? Meu feito hoje é, ironicamente, Celso Roth. Por que ironicamente? Galo, velho. Celso Roth. Porque eu não aguento mais ouvir o Celso Roth dando explicações, escalando errado e dando explicações. Feito ao contrário. Então, é o feito ao contrário. É o feito assim, ó. Feito. Muito bom. Matheus Trindade, a interatividade dos nossos telespectadores, Matheus. Vamos lá, Felipe. A galera tá participando aqui, ó, no Twitter, @donosdabola_RS. O Douglas Weber, o Inter tem um time ilimitado, passaram pelo Santos e se iludiram. Vamos lá, mais o Fernando Vanzetta diz aqui, ó, o Roth conseguiu estragar 2 posições em apenas uma modificação. Nunca ganhamos com o William no meio. O Edson Miranda diz aqui, ó, horrível, contra um time medíocre, último colocado, o Inter não conseguiu desempenhar um bom futebol. O pessoal tá bastante na crítica quanto ao desempenho do Inter. Deixa eu dar uma olhada no Facebook também. O Daniel Rosa diz aqui, ó, o Inter faz força para cair, mas seus concorrentes fazem o mesmo, Felipe. A gente debateu muito o Internacional, vai falar um pouco mais também sobre o William, sobre o Vitinho, mas vamos falar sobre o Grêmio, que empatou em 0-0 com o Figueirense, utilizando reservas. Só o Marcelo Groi titular. Um bom resultado? Pouco importa, é quarta. Não adianta. Aí o que o Ribeiro diz a tese ao contrário é que vale pro Grêmio. O Grêmio jogou... Então tu acha que o Grêmio pode estar se atrapalhando também? Não, eu não cometeria... Essa tese não tem nada a ver. Eu não cometeria esse absurdo. Mas essa tese não tem nada a ver. Eu não cometeria esse absurdo porque o Grêmio, assim como o Internacional, deixou claro a sua prioridade. O Grêmio jogou com o time reserva e vai com o time titular. Eu acho que é importante para o Renato... o Grêmio tem time titular e tem time reserva. É importante para o Renato observar o grupo de jogadores. Eu acho que está... E ver como o Grêmio ele respeita a condição que ele tem. Embora ele tenha vencido por 2-0 o primeiro jogo, e o Cruzeiro sim se atrapalhou, o Cruzeiro sim está se atrapalhando, o Cruzeiro não vai ter muita dificuldade para reverter, ao meu ver nem vai reverter, acho que vai perder de novo. Também vale e o Grêmio fez a estratégia do Grêmio é correta, é corretíssima. Jogou com o time reserva. O torcedor quer saber do jogo da quarta. A gente está se apegando ao concurso das teses e não estamos enaltecendo alguma coisa que me parece que merece esse reconhecimento. Mais um gol perdido aí. O trabalho do Renato é muito bom. Mas é isso que nós estamos falando. Impressionante, o Grêmio jogou com reservas, diante de um time que fez promoção de ingressos, que levou público para o seu estádio. Foi um jogo, o jogo mereceu 0-0. Pois é. Mereceu 0-0. Foi um jogo assim. O Figueirense. Melhor jogo foi o Grêmio Santos. Para desesperado, o Figueirense parecia um gatinho. Entendeu? Que não fez nada. Esse time do Figueirense é muito fraco. Muito fraco. E aí tu pega um time desfalcado, que não tem aquele ritmo. Claro. Né? Por exemplo, o Santos é um time que tem mais qualidade. O Grêmio fez uma bela partida mesmo lá assim, na Vila Belmiro. O Grêmio poderia ter ganho do Figueirense. Claro. Teve aquele lance final ali do Batista. E aí imagens do Grêmio e Cruzeiro. Esse jogo, para mim, não sai da minha cabeça. Que partida! Que jogo do Tricolor! Que desempenho! Tomara que o Grêmio não se ache, né? Porque o jogo contra o Cruzeiro vai ser difícil também. Eu tenho certeza que todos nós sabemos que o Grêmio encaminhou a classificação. A vantagem é muito grande, mas o Grêmio está focado, Ribeiro. Mas, né? É sempre de bom tom. O Ribeiro... Entendeu? Canja de galinha não faz mal a ninguém. Senão o Grêmio tinha jogado com o time titular contra o Figueirense, Ribeiro. É a prova que o Grêmio está respeitando essa condição, sabe que é uma baita vantagem, mas não trata como uma grande vantagem na prática. Tanto é verdade que poupou os titulares para jogar com o time reserva no final Um telespectador nosso, eu até confesso, não lembro o nome dele, me mandou no Twitter a seguinte mensagem. O Grêmio não poderia preservar o Kahneman no jogo contra o Cruzeiro, porque o Kahneman é o único jogador do Grêmio que está pendurado. Se receber um cartão amarelo contra o Cruzeiro, fica de fora do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Kahneman gosta de um cartãozinho, né? Pois é. O problema é o seguinte, eu vejo dois poréns aí. Primeiro,
O Kahneman, se você mudar a característica dele, você perde o jogador. Perde o jogador. O Kahneman joga assim, ele é viril. Então, para ele ter esse desempenho que ele tem que jogar como ele sabe. Ele é viril, mas ele pode ser. Ele pode ser melhor trabalhado pelo técnico. Ele tem que diminuir o número de cartões. Mas se ele jogar preocupado com isso, tu perde a naturalidade, tu vai perder o jogador. Esse jogador ele não toma muito cartão vermelho, ele toma o amarelo mesmo. Como o Wallace Reis não pode jogar a Copa do Brasil, o Kahneman não é um jogador desleal. Joga o Rafael Thierry, que, diga-se de passagem, nos jogos que apareceu bem, hein? Mas o Kahneman não é desleal, né, Zé Aldo? Eu sei que tu gosta do futebol dele, eu também. Eu gosto de zagueiro assim. Não, eu sempre dizia, ele é viril. Zé Aldo não é. Ele é bem viril. Ele é chegador. Ele não agride o adversário. Ele é chegador. Chega junto. Eu entendo o raciocínio desse teu amigo, que fez essa lembrança de estar ele pendurado, mas esse é um jogo terminativo. O Grêmio ganha... Terminativo. Ou ele não vai para a final. E ele precisa, portanto, de ter o melhor à sua disposição para, nessa decisão, sustentar o resultado, segurar o resultado. Mas o Grêmio começa o jogo classificativo. Ele cumpre automática, Daniel. Ele cumpre automática num primeiro jogo. Mas isso aí é normativo. E aí ele vai para o jogo final em condições sem cartões. Meu raciocínio é assim, ó. Colocaria no jogo de hoje. Se tiver que tomar no jogo de quarta, se tiver que tomar cartão, toma. A primeira partida coloca Thierry, sei lá, alguém, e segura ele na final. Mas o que é mais arriscado? É construtivo. Vocês resolveram me sacanear agora. É imperativo. É imperativo. Não, mas é impositivo sim que tu tenha nesse momento. Determinativo. Esse jogador, com a sua capacidade de entrega, porque o Cruzeiro está vindo aí, olha, com uma vontade imensa de reverter. Uma vontade imensa, mas não conseguiu jogar lá. É claro que o Cruzeiro fez a pior partida com o comando do Mano Menezes. Agora, se tu analisar, evidentemente, se tu analisar time por time, o Grêmio vai vencer de novo. A tendência é que o Grêmio ganhe de novo. Eu tenho medo. Há uma diferença. Não, Ribeiro, eu acho que tu entendeu o que eu quis falar. Se não entendeu, aí já vai ficar difícil. O Daniel tem razão, mas a lógica do jogo. Eu não vejo o Cruzeiro com poder de reverter uma situação como essa, por exemplo. Claro que um jogo só é diferente, daqui a pouco um time não entra ligado, não consegue jogar, mas eu não vejo potencial no Cruzeiro para reverter. Claro, não tem como, é difícil. É difícil. E até imagino que o Cruzeiro possa fazer 3-0, não. Se der 2-0 é pênalti. Então, ele precisa fazer 2-0. Ribeiro, tu tem que te entregar para levar para os pênaltis ainda, Ribeiro. Tu vê que uma situação no Cruzeiro é difícil. Tu acha que o Cruzeiro faz 2 sem sofrer gol, né? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Ué? Eu tô só projetando um jogo difícil. Se tu não tem bola de cristal, mas você sabia que... Mas se é um jogo difícil, tu acha que... Pode ter Grenal ainda, hein? Pode ter Grenal ainda na final da Copa do Brasil. Se vai ter um Grenal no STJD, Matheus Trindade, o Grenal continua, Matheus. É verdade, agora vai para os tribunais, né, Felipe? Na quinta-feira, agora, na sede do STJD lá no Rio de Janeiro, julgamento quanto às confusões do Clássico Grenal. Os julgados, Vitinho, né, por começar aquela confusão, né, tentando agredir ao Kahneman, pode pegar de 1 a 3 jogos de suspensão. Aí, outros 2 jogadores, né, durante essa confusão, o Edilson e o Rodrigo Dourado. Esses 2 podem pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. E o quarto jogador, pelo lado do Grêmio, Bolanhos. Na confusão lá no início do jogo, Felipe, quanto ao William, né, que acabou acertando o jogador do Internacional. A gente está vendo aí na imagem. Pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. E além deles, o árbitro também, o Francisco Nascimento, por se omitir a coibir as agressões, ele pode pegar de 30 a 180 dias de suspensão, além de uma multa de 100 a 100 mil reais. Eu achei demasiado, principalmente essa situação do Bolanhos aí. O William encenou. Aí aparecer, porque se tiver que julgar o Bolanhos por esse tipo de lance, tu vai ter que julgar quase um jogador em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Agora... Aí já queria aparecer demais num episódio que foi lamentável, que é varziano, que é provinciano e que criou uma tensão no Clássico Grenal. Mas de todos os jogadores citados, eu acho que o Edilson é a situação mais preocupante, né? Porque já é reincidente e agrediu. Aí tem imagens, ele agredindo com 2, 3 socos no rosto do Rodrigo Dourado. Eu não sei, a tese do Grêmio de que houve revide, nós temos um advogado aqui, né? Eu sei que ele é de outra área, mas não se sustenta. Eu acho que o Rodrigo Dourado vai ser absolvido. E o Edilson vai pegar uma pena duríssima. Eu acho que o Edilson pega uma pena dura, o Rodrigo Dourado será punido. É o que eu penso. Por quê?
Tá na confusão, Ribeiro. Tá na confusão. Pune todos que estão na confusão, né? Bom, a confusão foi quem? Não, a confusão, Edilson dando soco no Dourado. Então tá. E essa confusão? É que o Dourado entrou com um braço para, não sei se foi uma proteção e tal. Bom, foi mais então, viu? Interpretativo. Pois é. O Matheus Trindade quer falar, tem mais um complemento aqui, mais uma informação, Matheus. Fala. Só para complementar, né, Felipe, essas punições, lembrando, só valem para o Campeonato Brasileiro, né? Se o Edilson pegar, por exemplo, 4 jogos de suspensão, ele cumpre no Brasileirão, né? Na Copa do Brasil ele fica à disposição. E o pessoal pergunta muito, olha, o Vitinho e o Bolanhos não foram expulsos, como é que vão ser julgados? Isso aí depende, né? Prova de vídeo, aí a Procuradoria pode oferecer denúncia, por isso esses 2 atletas também serão julgados na quinta-feira. A palavra especializada de Zé Aldo Pinheiro. E aí, Zé? Não, nesse caso não tem especialidade alguma, porque é matéria de direito desportivo, uma legislação com a qual eu não trabalho. Mas as imagens estão aí, quem agrediu a gente viu, quem foi agredido a gente viu. O que me parece que pode ser considerado como um elemento em prejuízo do volante do Inter é que após a expulsão ele teve uma reação desproporcional. E aquilo ali pode depor contra ele. Mas também tem vídeo. Mas o juiz não relatou em súmula, né? Não, mas as imagens de vídeo, se são usadas para... Tudo bem. Mas eu estou dizendo, o que pode, de repente, ser utilizado, Zé, a favor do Inter é que o juiz, na súmula, por exemplo, não relatou nenhum tipo de ofensa. Tu tens razão. Quando tu tem a imagem e não tem um conteúdo de súmula relatando o que ele falou, tu não tem como corroborar aquelas imagens e aí fica preso apenas às imagens, sem áudio. Mas vai ser mais um capítulo desse Grenal interminável do Campeonato Brasileiro e pensar que a gente já pode ter mais 2 na final da Copa do Brasil, hein? Que loucura. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos com mais os donos da bola. De volta com os donos da bola e a gente até já tocou nesse assunto, eu quero trazer de novo à tona, o Daniel chegou a citar o caso William, lateral direito do Internacional, que vem sendo escalado por Celso Rotti no meio-campo e aparecendo até como atacante, Daniel. Tu és contra essa situação? Eu sou contra. Eu entendo o Celso Rotti, mas eu não entendo. Eu entendo. Eu não entendo. Ele perguntou pro Daniel, deixa só o Danielzinho responder, depois tu me interrompe, deixa eu entendo, mas eu não concordo, porque o William, ele é o cara que hoje é o melhor jogador do Internacional na temporada. Claro que diante da dificuldade do meio de campo do Internacional, ele passou para jogar no meio de campo. E aí eu faço uma crítica ao Celso Rotti porque ele não está jogando no meio de campo. Ele está jogando como atacante. E ele tem dificuldade para finalizar. E se ele tem dificuldade para finalizar, ele não pode aparecer para concluir. Agora fica à vontade. Fala, Ribeiro, eu não entendo, Neto. Eu não entendo assim. Já é difícil para o Celso Rotti montar um time. Vocês viram que o time do Internacional é uma salada de frutas. Eu não sei quem é o titular, quem é a reserva, tudo se mistura, tudo entra em cada jogo. Quer dizer, mas o Inter poupou os titulares quanto o Atlético Mineiro. Mas como? O Vitinho entrou no jogo, o Dourado jogou, eu não sei quem. Não, vem cá, tu não sabe entrou se o no Vitinho jogo. é titular. Entrou no jogo. Mas claro que entrou, ele estava no banco preservado. Tu não sabe quem é o time do Internacional. A estrutura de time... E me admira que o Celso Rotti, que é um cara pragmático, ele é ortodoxo, entendeu? Então, ele acha que ele tirou um coelho da cartola, botando o William no meio campo. Gente, já é complicado tu fazer o arroz com feijão. Deixa o William na dele que ele vai produzir mais pro time. Eu também acho, claro. Mas eu não tenho confiança no lateral esquerdo. Então por que ele tá jogando? Então põe o Ceará na dele. Mas é impressionante, o William no jogo, nesse último agora contra o Santa Cruz, ele foi lateral, meia esquerda, meia direita, centroavante, ele não tem posição, cara. Ele não tem se a bola saísse pela lateral, ele ia buscar. Onde a bola tá, ele tá. Olha, então, quer dizer, eu quero dizer uma coisa aqui. Não deu certo. Nem o Neymar, que é o Neymar, entendeu? Tem tantas atribuições num time de futebol como o William tem no Internacional. Isso é ruim pro William, ninguém tá criticando o William, é ruim pra ele, pro atleta. Então assim, e ele se desgasta muito mais. Deixa ele na dele. Quem é o melhor lateral direito do Inter, o Felipe Duarte? O William disparado. Então por que ele não joga ali? Sabe, eu entendo, eu não consigo entender. Eu acho que mais preocupante é a lateral esquerda. Principalmente porque o lateral esquerdo do Internacional hoje não tem confiança para jogar. Mas tá jogando. Ele joga pro lado. Mas tá jogando. Sim, e aí por isso mesmo, porque o William foi pro meio, o Ceará teve que jogar do lado direito e ele, Jefferson, é o lateral esquerdo. Ele não dá um passo para frente. Tem uma parte que eu... joga pro lado e para trás. Então o que o Celso Rotti fez com o William no meio de campo? Criou uma alternativa que não deu a resposta,
que não deu a resposta, porque eu não sei qual é a posição que ele joga, onde a bola está ele vai, mas ele se posiciona mais como atacante. Acabou desfalcando o lado esquerdo, porque o Ceará é muito melhor ali do que o Jefferson, mesmo o Ceará tem dificuldade, e o Inter perde a jogada de lado pela direita, porque o Ceará não tem condição de fazer o vai e vem. Não tem a parte física, e aí joga o Sacha para fazer aquele assessoramento lateral, sendo confusão. que o Sacha não está num bom momento. É muita confusão. O William está cumprindo uma função que é semelhante àquela que o Celso pretendia cumprir o Serras, mas ele não está sendo apenas o Serras. Ele é o Serras e um pouco mais, ele tem um pouco mais de liberdade de movimentação, por vezes, como vocês disseram, até de centroavante. Eu concordo em parte com o Ribeiro quando ele diz assim, na medida em que Celso descobriu um padrão de jogo, de time, ele deveria não inventar e colocar o William no meio campo é se permitir um luxo de criar um jogador que é coringa num time que mal descobriu a sua forma de jogar. E tirar o William da lateral é tirar do Inter o potencial de um jogador campeão olímpico que ali funciona mais do que aquele que está jogando. É verdade. Até por ser tão essencial assim ao time do Internacional, o William não enfrentará o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, pelo menos não entre os titulares. O Matheus esteve no treinamento, o Matheus vai trazer uma informação sobre o Grêmio, sobre o volante Maicon, mas você lembra de cabeça aí o time do Inter que treinou hoje pela manhã, Matheus? Sim, tinha o William presente na sua função de origem, né? Na lateral direita. O time que treinou hoje, o Danilo Fernandes estava fora, fez um trabalho regenerativo. Tinha o Kehler no gol, o William, o Alan Costa, o Hernando e o Arthur na lateral esquerda. Aí o meio-campo com o Eduardo Henrique e Rodrigo Dourado, né? Voltando da suspensão pelo Campeonato Brasileiro. Aí o meio-campo ali na linha de 3 com o Valdívia na direita, o Anderson centralizado, o Serras na esquerda e o Ailon mais à frente. Aí durante o trabalho, o Gustavo Ferrarez entrou no lugar do Valdívia, então tem essa dúvida também no meio-campo, pelo esboço colocado no treino de hoje pela manhã. Daqui a pouco o Matheus vai falar mais sobre o Grêmio, mas então eu desisto de entender o Celso Rotti. Agora eu tenho que criticar. Eu sabia. Agora, chega. Só poderia recolher os papéis, não tem nada a ver com isso, senhor. Agora eu tenho que criticar pelo seguinte, é um risco botar o William para jogar. É um risco botar o William para jogar. E se o William se machuca? Se o William juntou já, posso falar agora? Pode falar. Juntei o papel. Não, já terminei. Eu digo, mas sigo sem entender, viu? Não, assim, eu vou repetir com todas as letras aqui. Eu sei que o Meneghetti deve estar nos assistindo, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo. Eu tenho essa informação, ele está nos assistindo. Ele tem concordado muito com as minhas teses, o Meneghetti. Talvez por isso ele não esteja no programa hoje. Ele se autocolocou na geladeira, é isso, O Fernando Carvalho treinou e muito bem, brilhantemente a torcida. O Fernando Carvalho treinou e muito bem, brilhantemente a imprensa. Parte dela, Ribeiro. Tá? E só esqueceu um pequeníssimo detalhe, de treinar o Celso Rotti. Então, eu lhe peço, Fernando Carvalho, né? Agora que o senhor já treinou a torcida e já treinou a imprensa, por favor, dedique a sua experiência, o seu brilhantismo, a sua sabedoria e treine o Celso Rotti. Ribeiro, tu não te deu conta que o Celso Rotti executa um pensamento? Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar. Tu não te deu conta ainda que o Celso Rotti, ele define, ele ajusta o time, ele escala com o consentimento da direção. É mais ou menos a estratégia que a direção tem. Porque o Serras não é só uma questão do Celso Rotti. O Inter entende que o Serras deixa o time do Inter muito lento e que ele não é um jogador para ser utilizado nesse momento. Então é um pensamento da direção, é um pensamento do Celso Rotti. O William no meio de campo não é só uma ideia do Celso Rotti, é do Celso Rotti e da direção do Inter. Pô, não dá para dizer que o Fernando Carvalho não tá nem aí porque o Celso Rotti faz. Tu pode criticar se tá certo ou errado, né? Vai criticar por não estar gostando. Mas ele está executando uma ideia que é de todos no Beira-Rio. Nesse momento, Daniel Oliveira acaba de liquidar a última esperança do Internacional. Mas isso é do jogo também, Ribeiro. Não Sabe tô que liquidando nada. A imprensa muitas vezes condiciona a opinião do torcedor a pressionar o técnico para colocar aquele jogador que a imprensa, por suas razões, entende que merece estar jogando. Então nós também exercemos um papel de condicionamento daqui para lá. Não somos um bando de mentecaptos que vai lá um dirigente iluminado e condiciona a imprensa a pensar por ele. Não, mas alguns embarcaram no bate-papo. Às vezes há uma capacidade de persuasão de lá para cá e daqui para lá também. Não tem muita lógica então no Internacional. Vamos para a lógica do Grêmio. Maicon, joga ou não joga, Matheus Trindade?
Olha, Felipe, é a principal dúvida, né, para quarta-feira do jogo do Grêmio contra o Cruzeiro na Arena. Ele não jogou no sábado, né, e na partida de ida da Copa do Brasil, ele comentou que tá jogando no sacrifício, tá tomando injeção para tentar amenizar um pouco a dor no seu tornozelo direito. Então, o que acontece? Hoje ele vai ser reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo. Nesse momento, não dá, Felipe, para garantir a presença do Maicon para o jogo da quarta-feira, é o principal ponto de interrogação para o duelo na Arena. Olha, como já diria Zé Aldo, é um jogo terminativo. Se tiver condições, vai pro jogo. É verdade. Agora, sendo contemplativo a tese do Zé Aldo, eu diria o seguinte, eu meio preocupado estou. Porque, se não me engano, o Maicon saiu no intervalo do jogo contra o Cruzeiro. Né? E o Jailson foi quem entrou, né? Jogou muito bem. Ele está plenamente adaptado, né, ao posicionamento, ao sistema de marcação, ao time, entendeu? Então, eu não... Está com o ritmo de jogo, e até foi importante ele ter atuado contra o Figueirense. Então, assim, ó, claro que eu acho que a experiência, o Maicon está bem, ele voltou a jogar bem. Ele é o responsável pela saída de bola do Grêmio, entendeu? Então, claro que há um prejuízo. Mas aí eu também dou um voto de confiança para o Então tu não está preocupado, porque tu disse que estava preocupado, então tu não está preocupado. Eu acho que no momento que se defende a ideia que o Kahneman deveria ser poupado pelo fato... Mas quem está defendendo essa ideia do Kahneman? Deixa eu só, nós estamos no debate. Não, vocês colocaram, é um absurdo, não tem como poupar. Vale pro Maicon que tá será que não consegue ouvir direito? Eu falei que não tem como poupar o Kahneman. O mundo não gira em torno de ti, não estou falando contigo só. Nós estamos debatendo aqui. É maior que o cérebro, isso? Nós estamos debatendo aqui, eu acho que esse aí não é um prejuízo para o Grêmio. Há um prejuízo porque se o Grêmio vai jogar contra o Cruzeiro, precisando ter a posse de bola, fazer retenção de posse de bola, para ganhar tempo diante de um adversário que parte no começo do jogo tomando 2-0, é importante essa qualidade de retenção de bola que tem o Maicon. Mas ele não tem a mesma capacidade pulmonar de movimentação e velocidade de cobertura que tem o garoto Jailson. Então perde por um lado, mas ganha pelo outro também. E o Jailson tem ritmo, né? O Jailson constantemente foi entrando aí. E entrou bem, né? Foi uma das grandes surpresas essa temporada aí. Sem dúvida. Teve altos e baixos, oscilando, mas é um garoto. Que é normal, né? É normal. Assim, é claro que eu tenho também que olhar para frente e saber que é possível que o Grêmio perca o Kahneman. É possível que o Maicon, se fizer aí um esforço para jogar, arrebente, fique fora também. Perfeito. Eu sei disso aí. Só que não vai haver final se o Grêmio não passar pelo Cruzeiro. Não se esqueçam disso. É um jogo terminativo, entendeu? Exato. Então, se é que existe essa palavra. Como não? Tá bem. Então, assim, ó, data vênia eu não tenho... Eu até usaria um neologismo jurídico. Numa linguagem do português comum, mas terminativo existe, sim. Tá não criei uma palavra. Não, jamais pensaria isso. Tá? Então, não vai haver final se o Grêmio não der tudo de si contra o Cruzeiro. E como esse é um programa participativo, vamos à interatividade. Vamos lá, Felipe. A galera participando aqui no Facebook. O César Wroblewski diz o seguinte, ó. Renato pegou uma barbada, time montadinho pelo Roger, aplicou o velho xalalá, deu uns gritos e pronto. Renato está igual ao Rote quando foi campeão nas costas do Fossati. O Marcelo Pradi diz aqui, ó. O Grêmio já era esperado o resultado 0-0 contra o Figueirense, porque todo ano perde as forças no final do Brasileiro. Mandem um abraço pra galera de Bagé. Bagé, um grande abraço sempre na nossa audiência. A Débora diz aqui, ó, Grêmio tinha que ter perdido pro Figueira. O Inter foi, mais uma vez, Inter, o pessoal participando aqui no Face, Felipe. Aliás, ontem teve o final da Copinha lá na Pedra Moura, estádio do Bagé, derrota do meu Bagé, 3-1, venceu o Internacional, o jogo de volta acontece no final de semana. Fala, Ribeiro! Para tudo, muita atenção. Você que está com o financiamento de veículo, financiamento do veículo, e não aguenta mais pagar altas parcelas, juros abusivos, nós podemos te ajudar, Vivente. Reduzimos a sua dívida de verdade. Reduza também a sua dívida de cartão de crédito, cheque especial. Não fique refém dos bancos e financeiras. Papel e caneta na mão, anota aí ou liga ou manda o WhatsApp para Simon Consultoria. Eles vão te ajudar e você
Vai respirar? É ou não é, Rafael? Toma isso aqui que é teu. É isso mesmo, Ribeiro. Então entre em contato com a gente, porque nós da Simon podemos te ajudar sim. Anota aí o telefone para se livrar de vez dessas dívidas indesejadas, falando com o especialista da Simon Consultoria. 3012-8899 é o telefone, ou manda mensagem de WhatsApp para 9600-6200. Está aqui na tela o telefone e o WhatsApp. Os 10 primeiros terão um atendimento exclusivo, especial e gratuito. Nós podemos te ajudar sim. 3012-8899 ou manda mensagem de WhatsApp para 9600-6200 para você que não está conseguindo pagar o financiamento do seu carro para evitar busca e apreensão do seu veículo. Simon Consultoria, Ribeiro. Cardezinho grande, sim, é. E feio, né? Bah. Olha aqui, ó. Ligue para Simon Consultoria 3012-8899 ou mande o WhatsApp para 9600-6200. O homem de Bagé, Felipe Duarte. Valeu, Ribeiro. Ô, Matheus Trindade, me surgiu uma dúvida. O Vitinho, no último jogo agora contra o Santa Cruz, sentiu uma lesão, teve de ser substituído na partida. Tá bem o Vitinho? Tá bem, viu, Felipe? Até deu uma preocupação, né? Acabou sentindo ali a coxa direita, o desconforto na região. Só que hoje, quando a gente acompanhou o treino da manhã, o pessoal estava realizando um coletivo. Só que na linha lateral passou o Vitinho, realizando corridas no gramado. Então, não foi constatada lesão na coxa do jogador. Aí ele fica à disposição. Pode viajar para Belo Horizonte para o confronto contra o Atlético Mineiro. Mas a tendência até é que seja preservado pensando no jogo de domingo contra o Palmeiras. Mas, independente se joga ou não na quarta, fica à disposição para o final de semana. Parece ok o Vitinho recuperado aí desse desconforto que teve no final de semana. Mas não tem problema. O Vitinho jogou contra o Atlético Mineiro, um jogo que era para poupar. Mas podia ser uma lesão maior. Podia. O Vitinho não se machucou no jogo contra o Atlético Mineiro. O Vitinho sentiu no jogo contra o Santa Cruz, Ribeiro. O Vitinho jogou pouco contra o Atlético. Aliás, esse é um jogador que não deve ficar no Inter para a próxima temporada, né? É verdade, vai pro Flamengo, né? Já tem tudo certo com o Flamengo, está palavrado. Mas claro, tem que comprar junto aos russos, ao CSKA Moscou. Quando é que é a eleição no Internacional? A data precisa, não sei. Aí eu vou pedir ajuda ao nosso Matheus Trindade. Infelizmente, a verdade é a seguinte: a próxima direção do Internacional ainda não sabe o que vai fazer. Porque uma coisa é você gerenciar um clube na primeira divisão. Exatamente. Outra coisa, infelizmente, eu sei que dói isso ao torcedor colorado. Dói, né? Mas é verdade. Outra coisa é gerenciar na segunda. Mas o presidente Vitório Pífero, numa entrevista que nos concedeu lá no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, disse o seguinte: no contrato do Inter com o CSKA tem uma cláusula de preferência e o Inter poderá exercer esta preferência. Pode sim, dinheiro. Pode sim. Aí é que está a preferência gastando quanto? Mas o Inter não está bem financeiramente, não é o que tu ouve da direção do Inter. O que eu ouço é só antecipações e antecipações, tá? Uma coisa é certa. Na segundona, a gente sabe, já viveu com o Grêmio aqui, a gente sabe como é que é a realidade. Por mais que o clube esteja estruturado, as receitas são muito menores. Mas tu tem que seguir um planejamento, porque tu joga uma segunda divisão com uma realidade. Olha a campanha que vai ter que fazer uma Internacional para manter os sócios. Tu joga uma segunda divisão com uma realidade, tu tem pouco tempo para mudar a realidade depois que o time sobe. Tu tem 2 meses para trabalhar. E aí tu não consegue montar um grupo para jogar a primeira divisão. Eu vou dizer o seguinte, mas o torcedor colorado não se preocupe, ou se preocupe, eu não sei, né? Porque os jogadores têm longos contratos. Tirando o Vitinho, o resto tem tudo contrato. O Anderson tem mais 2 anos. Anderson, Serras, Fernando Borges. O presidente também falou que já está negociando com o CSKA a permanência desse jogador. Não falou em que termos, mas já está tentando adiantar a permanência do jogador. Vou fazer uma pergunta que eu acho que ela se impõe nesse momento. O custo-benefício Vitinho valeu a pena? Valeu. Só um pouquinho. Nós estamos falando de um jogador... Valeu. Tá valendo. Que jogador é esse, né? Que jogador é esse? O jogador está tirando o Internacional do rebaixamento, Ribeiro. Está tirando o Inter? Não, ele não tem responsabilidade por isso. Só um pouquinho, o Vitinho... Sabe Só quero te lembrar que se o Internacional... Eu tenho um pouco de temor com essas coisas que o jogador tira. Inventaram que o D'Alessandro tirou o Inter do rebaixamento em 2013. Quem é que está tirando o Inter, Ribeiro? Mas o Inter está sendo tirado? Não, o Inter está se afundando cada vez mais, Daniel. Não, só um pouquinho. O Internacional fez uma pontuação que hoje ele deixa fora do Z4, Ribeiro. Ele está batendo
batendo na trave, mas ele tá fora. Tá batendo na trave, tá batendo na trave. Sim, tá batendo na trave. É por pensamentos assim, entendeu? Que o Internacional entrou, né, desfilando no Beira-Rio contra o Santa Cruz. Não. O Internacional, tá tudo tá bem. nessa situação, não é por pensamentos nossos, não. O Vitinho é não por é de pensamento agora. de quem comanda o clube. O Vitinho não é de Olha agora, aí. que ele tem um apelido de senhor 1-0, né? Claro. E o outro exército de um homem só, seria ele o único a resolver os problemas ofensivos. Sinceramente, eu não vou discutir o Vitinho. O Paulo Pires nos auxilia, são 9 pontos conquistados pelo Inter, graças ao Vitinho. Sem 9 pontos, o Só no Internacional Brasileiro. estaria em que colocação no Brasileiro? Tira 9 pontos. Eu não sei, Não, vamos fazer. brincadeira. Tá, mas o mais Brincadeira. justo... O Internacional teria que fazer 100% de aproveitamento sem o Vitinho. E aí o Ribeiro vai dizer que... Quantos o Sacha Não, deu? o Ribeiro, só um pouquinho. O Vitinho é um jogador, tu não pode discutir em relação O ao Inter estaria em 18º lugar. Pra ser justo, Danielzinho, pra ser justo, nós temos que fazer com todos os jogadores do Inter. Bom. Tá? Quantos o Sacha deu? Quantos? Com o gol do Sacha, quantos O Vitinho pontos? custa menos que o Anderson. E a relação que tu pode fazer em relação aos dois, a comparação que tu pode O fazer Ailon, quantos deu? do custo-benefício, tu vai Quantos pontos o verificar. Ailon deu pro Internacional? Hein? Não, peraí, tu não pode questionar. Não estou questionando. Eu estou dizendo para vocês que isso é meia verdade. Não é meia verdade, É que você só Ribeiro. cita o Vitinho. Não é mas é um jogador que se sobressai no momento de dificuldade do time, Ribeiro. Responde a minha pergunta. Se o Vitinho deu 9 pontos, quantos pontos deu o Sacha? Quantos deu o Ailon? 3 pontos, segundo o Paulo Pires. Com o que na vitória? O Sacha, perdão. O Sacha deu 3 pontos. Qual foi o jogo, Não Paulo pergunta que é Pires? pior pra ti. Ele não fez mais nenhum gol decisivo, é isso? O que é decisivo, Paulinho? É ganhar de 1-0. É ganhar jogo. Gol da vitória. Então tá bom. Nesse E o momento, jogo tá uma conversa surreal de Ribeiro Neto com ponto eu tô eletrônico. conversando com o ponto. E o Ailon, Paulinho? Não, E o América Mineiro também, Paulinho. Isso já, de cabeça eu já sei que enquanto o América Mineiro do Beira-Rio foi ele dele também. Não, já são 6, tá? A gente vai encontrar outro aí, contra o Santos. Tá? Também foi o Ailon que fez. Mas o Ailon já tem estamos 9. diante de um absurdo. Tá? Já tem 9. O Ailon é a mesma coisa que o Vitinho. O então. Ribeiro concluiu que Ailon e Vitinho têm a mesma importância para o clube. E que Vitinho não serve, que tem que ser mandado embora. Vocês estão relevando... Não, só um pouquinho. Pro Vitinho serve os pontos em cada jogo e pro Ailon não serve. É que a tua eloquência nos deixa mal, Mas o Ailon não vai sair, Ribeiro. O Ailon tá pegando, aí. tu tá pegando Eu tô dois te jogadores dizendo que não é o são os suficiente mas tu tá pegando para dois hipervalorizar um jogador. Tu tá pegando... Primeiro, o Ailon não é um jogador caro, Ribeiro. Primeiro, o Ailon não é um jogador caro. Tu tá pegando... Vitinho tem que ser. Não, o empréstimo do Vitinho não foi caro, Ribeiro. O empréstimo do Vitinho não foi caro. Agora? É caro comprar o Vitinho. Aí sim. Aí sim, são 10 milhões tu tá de reais, se não pegando me engano. dois jogadores que na lista da cobrança e da relação custo-benefício estão lá na parte de baixo. Tu sabe quanto São o os Inter últimos a pagou tu pelo cobrar Nico? isso aí, Ribeiro. Sabe quanto o Inter pagou por 40% do Nico Lopes? 15 milhões. Esse aí não Por deu 40%. É um jogador que nem sei se vai voltar. Se machucou, né? Mas não tá jogando nada. Tu acha que tu tem que criticar a relação custo-benefício do Seiras? Todos. Do Seiras tu tem que criticar? Todos. O Seiras não joga, pra que tu vai criticar? Mas um pouquinho. Esse protecionismo ao Seiras. Não tem protecionismo. Eu gosto, cara legal, Aí. cidadão, tudo bem. Ninguém mas tá ele protegendo. Não tá jogando bem. Ô, Ribeiro. Assim, vocês mascaram, vocês botaram uma capa de proteção a um jogador porque ele tá fora. Assim, é que eu não. Então eu vou trocar de jogador, tá? Eu vou criticar. Eu não vou entrar nessa história, vamos Daniel, tirar. de ficar protegendo quem tá fora. Porque é muito fácil, que tá fora é o melhor. Eu não vou, Até não o é Anderson virou requisitado. Não é isso que eu tô Mas dizendo. Que isso? Não é isso que eu tô dizendo. Agora eu não posso cobrar de quem não entra em campo para jogar. Mas então vamos trocar de jogador. Alex. O que tem o Alex? Que é um cara gente boa. Gente legal. Gente finíssima. Também. Por que tu não fala da relação custo-benefício do Alex? Bom, mas foi falado, né? Não. Fez 2 anos de contrato caríssimo. Foi falado com um por quem? jogador que não rendeu. Mas não se fala isso, renovou o Ribeiro. contrato Você por fala menos. por que tu não fala? Pô, para, Tem que pelo ouvir amor de dos Deus. outros sempre. Não, Fala eu não tenho problema de falar. É que eu acho que tu tá sendo injusto em cobrar do Vitinho quando, pô, Não tô cobrando, eu tô fazendo um conceito que vale para todos. E nessa esse lista de time do conceito, Internacional o Vitinho tá numa posição bem inferior. Esse time do Inter fracassou. Mas poderia Não fracassar porque- mais se não fosse o Mesmo que Vitinho, saia do Ribeiro. rebaixamento, mesmo que saia, tomara que saia do rebaixamento. Vai sair com o gol do Vitinho. Tem que fazer uma avaliação, ou do Ailon, né? Vai Pode sair ser. com o gol do Vitinho. Pode ser do Ailon, né? Pode ser também. Tá? Pode ser também. É a mesma coisa, né? Claro, não tem problema aqui, ó, tu tem que ter reavaliado esse grupo. Esse grupo não deu certo, Mas o infelizmente. Ribeiro, isso aí nós fato, concordamos, fato. Ribeiro. Só que tu pega um time organizado com o Vitinho, o time vai render mais. Eu quero discordar do Ribeiro.
eu tenho uma visão diferente. O grupo do Inter não é pior do que meia dúzia de quem está ali colado no Inter. Os técnicos do Inter não acertaram mão com esse grupo até agora. E um outro técnico com uma outra visão, com outro tipo de trabalho, e talvez tire do mesmo grupo muito mais que o Argel, o Falcão, o Roth, conseguiram tirar. Três vão conseguir. O debate tá bom, mas vamos para o intervalo e a gente volta para passar a régua aqui nos donos da bola. De volta com os donos da bola e já chamando Matheus Trindade, Central Band do Esporte. Só para não deixar passar a informação, Felipe, o pessoal perguntou da eleição à presidência do Internacional, né? O primeiro turno acontece na próxima segunda-feira, agora dia 7 de novembro, para o Conselho Deliberativo do Internacional. São 3 candidatos, Marcelo Medeiros, Pedro Afatato, José Amarante. Tem que quebrar a barreira de 15% para a eleição em segundo turno, que está marcado para o dia 10 de dezembro, se isso acontecer, Felipe. Isso no Grêmio, Romildo Bolzan Júnior versus Raul Mendes, ex-jogador do próprio Tricolor. Vamos ver os gols desta rodada no final de semana, né? Já começou a rodada lá antes do final de semana, na verdade, começando por Fluminense e Vitória, jogo que afetou as pretensões do Internacional, empate em 2-2, né? Com muita reclamação por parte a mão no coitado do Vitória. Não tem o lance aí, mas o pênalti foi inventado, né? Então... O Vitória vai reagindo, né? Resultado, de certa forma, surpreendente, né? O time do Fluminense é um pouco jovem demais, meio imaturo, porque era para ter feito uns 3 depois da virada. É verdade. Depois, Atlético Paranaense e Cruzeiro, 1-0 para a equipe do Paraná. O Atlético Paranaense, ele está no G6, ele está dentro do G6 ou não? Porque é importante que ele seja vivo ainda. Ele vai jogar com Vitória agora. Com 51. Isso é bom para o Inter. O Atlético precisa somar pontos, né? Então ele tem que ir focado no jogo contra o Vitória da Bahia. É ruim para o Grêmio, né? Essa vitória aí foi ruim para o Grêmio. O Atlético que é um leão dentro de casa. Depois, próximo jogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Esse foi um jogaço, 2-2, brigando lá em cima, no topo da tabela. Agora o Atlético Mineiro ficou para trás, né? Que inveja, Essa era a chance do Atlético encostar. Foi o reencontro de Diego e Robinho. Dois que surgiram juntos no Santos em 2002. Que inveja, hein? Que inveja do que, Daniel? Fala, abre teu coraçãozinho. Ponta de cima da tabela, né, Tá bom, mas tudo bem. Baita jogo, um querendo ser campeão, o outro ainda lutando. De uma certa forma, eu concordo contigo, Danazil. No ano que a Libertadores se transformou em G6, olha onde nós estamos. Realmente é de chorar. É de chorar. Tem a Copa do Brasil ainda. O Atlético está contrariando a lógica daquelas... projeções feitas pelo Ribeiro de separar os times, jogar uma competição com o outro, está jogando com tudo. Mas o Grêmio está próximo do G6 e da final da Copa do Brasil. Isso é animador. Mas é diferente, é título. Estou falando de título. Chega um momento que tu pode brigar pelo título, que aí tu tem que dar uma aliviada. Falta pouco. 3 jogos. Tá bom. Daniel, eu vou descansar e a gente faz as pazes ali depois. Ele quer carona. Eu te entendi, Ribeiro. Tu tá interessado na carona para ir embora. Um abraço para todos. Voltamos amanhã com carona do Ribeiro.